Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Mais uma vez voltamos com o programa Encontro com o Espiritismo, em sua nova edição, a 14 de janeiro do ano de 2022, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E gostaríamos de apresentar o tema de hoje sobre o Espiritismo. Mas antes gostaríamos de apresentar alguns pensamentos do programa Encontro com o Espiritismo. Gostaríamos de apresentar dizendo que a morte também faz parte da vida. A morte também faz parte da vida, porque a morte, entre aspas, não existe. O Espiritismo matou a morte. Logo, a morte não existe. Existe a transferência dos espíritos reencarnados para o mundo de origem, que é o mundo da eternidade, que é aqui mesmo. Não é além das nuvens, nem é localizado. É o espaço, é o universo. Essa é a espiritualidade, ou seja, o mundo dos espíritos, porque os espíritos, sendo uma das grandes forças da natureza, eles habitam no universo. Os espíritos puros, eles não foram criados já puros, se tornaram puros pelas sucessivas reencarnações, e a habitação deles é o universo. Não há uma casa, não há uma residência. A residência deles é o universo, não é um local. Logo, a morte faz parte da vida. Nós somos espíritos reencarnados nessa veste, neste corpo, reencarnados. Mas, logo, pouco, ninguém sabe quando, não estaremos mais aqui, porque seremos transferidos pelo fenômeno natural da morte para o mundo dos espíritos, de onde viemos. Quando estamos aqui na Terra, na visão espírita, nós fazemos parte da humanidade encarnada. Pela morte, retornaremos para a humanidade desencarnada, que é composta dos espíritos que viveram aqui na Terra. Nós não temos espírito, nós somos espíritos, temporariamente vestidos com essa roupagem, que é o corpo, é a matéria. Logo, somos espíritos, mas retornaremos para o mundo de origem, porque não somos daqui, estamos aqui de passagem. O mundo dos espíritos é a nossa pátria, é o mundo da eternidade, para onde teremos que retornar, uns mais cedo, outros mais tarde. Logo, a morte é vida, a morte faz parte da vida. E gostaríamos de citar outro pensamento aqui do mestre Allan Kardec, que ele diz, com referência à justiça divina, ele diz que Deus é amor, é misericórdia. Deus é amor, é misericórdia, é. Deus é justiça, é. Deus também é prudência e previdência, é Deus. Deus não condena os inocentes
e nem inocenta os culpados. É uma frase de Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo. E então nós gostaríamos de citar outra frase aqui do programa para o deleite e reflexão dos interessados nos estudos do Espiritismo. Desta feita é novamente uma frase do apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele está dizendo que nós temos a liberdade de fazer tudo, de dizer tudo, mas nem tudo é construtivo, logo não nos convém. É o caso de Paulo, que ele fala isto em uma de suas epístolas, a epístola aos Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E falando em Paulo, nós localizamos aqui em nosso e-mail uma pergunta de um jovem que é interessado nos estudos do Espiritismo. Ele pergunta, porque tem muito interesse, aprende muito com as epístolas do apóstolo Paulo. E ele então pergunta quantas epístolas Paulo escreveu. Mas para aqueles que não sabem, o que é epístola? Para os que não sabem, epístola é carta. As cartas, ou seja, as epístolas, que Paulo escrevia já no fim da idade, no fim da sua existência terrena, escrevia para as comunidades cristãs daquela época, uma vez que ele não tinha mais energia para visitar as comunidades e dar uma orientação mais direta. Então, pelo problema da saúde, ele passou a escrever cartas aos Coríntios, 2 ou 3, cartas aos Romanos, cartas aos Hebreus, cartas aos Tessalonicenses, cartas aos Hebreus, como nós acabamos de dizer, e de modo que outras epístolas, outras cartas, que no total, só as epístolas de Paulo dão uma totalidade de 14. Mas temos, no total, 21 epístolas. 14 de Paulo, 2 do apóstolo Pedro, 16, 3 do apóstolo João, o autor do Apocalipse, João, o discípulo de Jesus que escreveu o 4º evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e o 4º evangelho de João, que realizou um grande trabalho e culminou com o Apocalipse, porque João era médium em todos os sentidos, João. E de modo que João escreveu 3 epístolas, mais 2 de Pedro, outra epístola de Tiago menor e outra epístola que completa 21 epístola de Judas Tadeu. Não era Judas o Iscariote, o traidor, mas Judas Tadeu. Na totalidade são 21 epístolas, 14 de Paulo, para responder à pergunta do nosso companheiro de estudo do Espiritismo. E gostaríamos então de citar outra pergunta do mesmo jovem, aqui em nosso e-mail. Ele pergunta o que é animismo. É uma palavra que circula muito nos meios espíritas. Animismo, anímico, anímica, animismo, é uma palavra que tem um sentido geral de relativo à alma. Tudo que é relativo à alma é anímico, mas particularmente, de uma forma mais particular, se refere ao fenômeno mediúnico. É ligado ao fenômeno mediúnico, ligado à mediunidade. Animismo.
que é ligada à mediunidade, que significa que todo médium tem a parte dele, que é anímica, que interfere nas comunicações que ele tira dos espíritos. Aí esse animismo, que é a parte, não é? Apenas uma parte, alguns porcento, digamos 20% ou 10%, de acordo com o médium, com o estudo do médium, o preparo intelectual e espiritual do médium, aí a parte da alma do médium é mínima. Essa é mínima. Essa parte que entra do médium na comunicação chama-se a parte anímica, ou o animismo, que não se pode separar do fenômeno mediúnico, da mediunidade. Animismo e mediunidade se confundem no fenômeno mediúnico. E não se sabe quando termina a mediunidade, o que é do médium, e inicia o animismo. E nem se sabe onde termina o animismo e começa a parte do médium. Daí, todo médium, de uma forma geral, participar da comunicação mediúnica. Chama essa parte dele anímica, tendo em vista que o médium também é um espírito, só que está reencarnado, e recebe comunicação dos espíritos desencarnados, porque o médium é a ponte, além da ponte, diríamos que é o telefone, pelo qual os mortos se comunicam. É o celular dos espíritos, é o médium. Daí haver o animismo, uma participação muito natural, que, como dissemos, de acordo com o preparo intelectual e moral e espiritual do médium, entra uma pequena parte, mas sempre entra. São dois fenômenos que estão conjugados e não se pode separar, segundo nos ensina Allan Kardec no Livro dos Médiuns. E de maneiras que nós vamos responder outra pergunta do mesmo companheiro, o jovem, que é estudante do Espiritismo. Ele pergunta: Jesus foi um profeta? Jesus foi mais de um profeta, mais que um profeta. Jesus foi o Messias? Jesus foi o enviado de Deus? Jesus foi, é e continuará sendo um espírito puro. Ele veio como um arcanjo e tomou a aparência humana aqui na terra. Ele não teve corpo material, conforme o apóstolo Paulo fala em sua epístola aos Hebreus, no capítulo 5 ou 7. Ele diz que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, ele não teve genealogia, não teve começo nem fim de vida, não teve pai, não teve mãe, foi um Melquisedeque, porque o Melquisedeque era uma figura da Bíblia que não teve começo, não teve fim. Esse é o Jesus, mais do que um profeta, governador da terra, espírito puro e imaculado, e fez também algumas profecias que já vem se realizando aqui na face do planeta Terra, do mundo chamado Terra. Então, respondendo à pergunta do nosso irmão, Jesus foi mais que um profeta. E hoje terminamos o nosso programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.